Almoço Band News, com Guto Graça. Opa, quem tá por aqui, Guto Graça, bom dia pra você. Bom dia, Agatha, Pinho, Felipe, toda essa audiência maravilhosa. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Hoje a gente vai falar de vacina, Guto. A preocupação das pessoas, os casos aumentando, boletim da Fiocruz alertando também para o aumento no número de casos em todo o país. É isso que está dominando as redes? Agatha, dessa vez, nessa segunda e terça, não teve Flamengo, não teve aniversário de Zico, não teve eliminação de programa em televisão que tenha sido assunto. Covid, como um todo, no Rio de Janeiro, respondeu por 20% dos engajamentos. Quando você vê que o assunto recorde de mortes foi para a rede com um volume muito grande, nas duas bolhas, o número de mortes chegou, você teve 65% de indignação só com esse assunto. Mas, Agatha, tem 18% que ainda questiona o número de mortes e de óbito. Eu não sei como conseguir conversar e convencer essas pessoas que tentam negar a existência do número de mortes nesse sentido. Enfim, é triste, mas o importante é que 65% foi com indignação de quem não está a fim de aceitar o crescente número de mortes. Tá? No Rio de Janeiro, Agatha, a gente tem que olhar um lado positivo. O retorno da vacinação do idoso, ela trouxe uma alta do tema vacina no Rio de Janeiro, foi super interessante, porque, olha que legal, fale-se o que quiser da vacina, ela às vezes fica em baixa na densidade, mas quando ela entra, Agatha, 70% traz o desejo de esperança, de retorno ao normal. É muito emblemático a vacina, é muito difícil negar, ainda que bolha A, bolha B, tem esses confrontos, a vacina traz um componente muito forte com ela, que é essa coisa da esperança. Em que pese que no Rio de Janeiro foi pesado o lombo da crítica à lentidão da vacinação, tá, cara? Agatha, Guto, inclusive sobre esse assunto da vacina, eu ia até te perguntar isso. No início, quando começou a falar em vacina, eficácia de vacina, tinha uma bolha, pelo menos na internet, que duvidava 100% da vacina, duvidava da ciência. Isso diminuiu de um tempo para cá, depois que as pessoas começaram a ser vacinadas e viram, inclusive, que as pessoas não vão morrer por causa da vacina, porque o vírus está sendo... Agatha, aconteceram duas coisas. Ao mesmo tempo que houve uma diminuição desse tipo, digamos assim, de agressão frontal à vacina, sim, houve uma redução. Olha que legal como é que às vezes a gente vê a sociedade, como ela funciona em movimentação de ação e reação. No momento em que caiu o ataque à vacina, caiu também o quê? Caiu essa, digamos assim, a luta por ela. Parece que a sociedade ela vive meio com um confronto de bolha. Aquela bolha está contra a vacina, então eu tenho que postar mais sobre a vacina. Aquela bolha diminuiu de falar mal da vacina, eu não vou estar cobrando dos governantes a vacina. Ou seja, acaba que não fica uma movimentação muito sensata. É muito mais uma movimentação, Agatha, Pinho e Felipe ouvinte, muito mais na preferência e na disputa, infelizmente, do algoritmo político, do que um assunto de saúde pública que fica à prova. E quando a vacina entra, ela traz 70% de esperança e desejo de retorno ao normal, que é o que todo mundo quer. No fundo, é um retorno ao normal, o retorno a poder voltar a faturar, a trabalhar, a sorrir, a estar junto. Isso é o que todo mundo quer. Só que a gente tem que estar entendendo como a gente está inserido, Agatha. Ô Guto, você destacou também o que se tornou o reality dos famosos sendo vacinados, né? Isso também está bombando na internet, a repercussão de Roberto Carlos e companhia, né? Mas Roberto Carlos e Pelé se vacinando em data próxima, é querer quebrar a rede tradicional. A gente está literalmente assim, é a nossa realeza, querendo ou não, gostando ou não, participando ou não, por favor, é a nossa realeza. E o que foi mais interessante para a gente entender como existe uma sociedade que cobra fazer a coisa certa. 60% do que se falou de Pelé e Roberto Carlos vacinando foi o elogio a não estarem furando vacina. Já que o tempo furar fila da vacina foi uma coisa que bombou tanto nas redes, tanto quanto as vacinas de vento, quando a gente vê duas personalidades da nossa, digamos assim,
realeza popular, uma realeza entregue pelo povo nesse sentido, sendo comentado, o Pelé e o Roberto Carlos não furou a vacina, a filha de fulano furou, ou seja, ela traz essa discussão da sociedade que busca a coisa certa. Aliás, Monarco da Portela, grande sambista que eu reverencio e que eu assistia, moleque ainda, toda sexta-feira, na antiga casa da mãe Joana, ali em São Cristóvão, também se vacinou semanas atrás e prestou as suas homenagens e condolências a outros sambistas que nós perdemos para a Covid-19, né? Você teve o Birani, inventor do repique de mão no Grupo Fundo de Quintal, o Aldir Blanc, grande parceiro do João Bosco, o Gordinho do Surdo, grande percussionista que estava presente nas gravações dos principais CDs de samba ali da década de 70, 80, 90, 2000, 2010. Então, isso também, né, fora essas pessoas, artistas aí de projeção nacional e essa turma do samba, que tem também a sua projeção nacional, mas que é muito representativa aqui da alma carioca, tudo isso acaba incentivando. Agora, Guto, eu tenho uma pergunta que traz aqui um elemento político. Você falou aí de 60% a 70%, dependendo do dado, que é um dado de maioria, né, majoritário, com indignação, com esperança, etc. E você falou ali de uma bolha menor, ali entre 10% e 20%, se eu não me engano, de pessoas, pouco mais de 10%, eu acho, de pessoas que ainda duvidam da eficácia da vacina. Quem tem esse discurso de desdém em relação à vacina é a turma do presidente Jair Bolsonaro, que desdenhou, inclusive, da Coronavac, dada a parceria com a China, do Instituto Butantan, ele não queria comprar, disse que não ia comprar, inclusive depois da aprovação da Anvisa, embora depois tenha dito o contrário, em razão da sua origem chinesa, posando ali de um direitista contra tudo que venha da China, sem nenhuma distinção. E eu pergunto, dá para ver, dá para medir se essa maioria, que é mais indignada e esperançosa, ela é mais, vamos dizer, pluripartidária, pluriideológica, e essa minoria do movimento anti-vacina, ou pelo menos que reflete um pouco isso, é mais bolsonarista? Vamos lá. A antivacina, ela fica mais presente dentro da bolha hoje do presidente, porque, digamos, ele não chegou e não posou, aí isso que a gente tem que entender, esses 18% que questiona óbito, que questiona a máscara, que traz quase como de serviço, a gente tem que compreender que no momento que o presidente Bolsonaro, o tipo de ascendência que ele tem, desenvolveu uma vacina no Instituto Militar tal, e ele diz, agora essa vacina eu aprovo, vamos tomar, isso muda a figura. A gente tem que entender que vacina não é um assunto político, mas se transformou, e não é o único responsável pela politização da vacina, Felipe, não é só o Bolsonaro, mas ele soube politizar isso e, o desdenho da vacina e do Covid é maior na bolha dele, fato. Ele gerencia isso muito bem na medida do possível, ora com um tratamento precoce, ora vai falar de uma vacina, ora vai culpar um governador. Ele gerencia isso muito bem, mas ele, digamos assim, não é um jogo que ele faça sozinho. Alguém tem que estar entrando no jogo dele, que ele consiga fazer essa, digamos, quase que manipulação de pauta, tá? E tem muita gente atuando na propaganda bolsonarista nas redes sociais e, obviamente, com microfones aí também durante o governo, e aí os comentários são cortados, são editados, são publicados nas redes sociais, varam aí os grupos de WhatsApp, que eu chamo de claque, que fica repetindo muitas vezes a desinformação e muitas vezes não o ceticismo, mas uma campanha contrária mesmo, para aderir a esse tipo de discurso. E isso, obviamente, gera uma bolha que tem esse comportamento que a gente julga inadequado, porque a imunização é fundamental para a retomada da normalidade da vida pessoal e também da própria economia, né? O presidente sempre se disse muito preocupado com a economia e deixou a preocupação com as vidas humanas em segundo plano, depois tentou misturar essas coisas, mas a gente vê isso acontecer. Como você falou perfeitamente, Guto, a politização não é feita só pelo Bolsonaro. Obviamente há outros políticos, governadores inclusive, que fazem até para polarizar com o presidente uma politização também. Agora, o movimento anti-vacina ele é insuflado por essa bolha.
Aproveitando que vocês falaram de Bolsonaro, governadores, retomada da economia, outro assunto que é bastante fomentado e que gera divisões também, né, Guto, é a questão do lockdown. O presidente se posiciona sempre contrário, enquanto a gente tem vários governos adotando medidas cada vez mais restritivas, né? Você acabou de falar, existem palavrinhas que são palavrinhas mágicas que as pessoas às vezes não sabem nem exatamente o que se trata, mas estão em cima do contra ou a favor. Exatamente. Perigo da meia-verdade. A gente para de discutir um assunto que a gente tem que discutir no assunto técnico. Lockdown tem que ser definido por área, por questão médica, por questão sanitária, e não é uma coisa, não é lockdown no Brasil, é que alguma coisa tem que ser feita. Quem está dizendo isso é ciência e são os dados. Agora, isso também não é uma bandeira de parecer que quem está querendo lockdown está querendo trancar as pessoas. Não, vamos discutir o assunto com serenidade, porque o assunto Perfeito. 5% de sexta para hoje. E a gente só consegue, você tenta extrair Felipe, Pinho, Agatha e audiência. Quando você extrai o assunto lockdown nas redes, você só consegue espremer 8% de assunto que, digamos, que entra na bolha chamada sensatez. A gente está discutindo um assunto no Rio de Janeiro que 92% do que discute do assunto é um assunto algoritmado, sofismado. Não, vai fechar tudo. Não, pô, cara, vamos entender o que está querendo se falar. Ninguém parou para discutir, porque o agente público parece ter medo da palavra lockdown, porque ela parece ser impopular. Parece assim. Então a gente tem que parar e discutir o assunto. Exato. Como ele tem. Nas redes, ele está completamente fora do prumo. Agora, cabe imprensa, cabe o agente público, cabe questão sanitária chamar isso para uma discussão séria, porque o que você vê de lockdown hoje no Rio de Janeiro não está, digamos assim, próximo do que possa servir para um debate útil. Você tocou num ponto com toda a razão, perfeito, e aqui eu faço diariamente, os ouvintes são testemunhas, o esforço contrário a que o debate público caia nesse reducionismo e nesse binarismo, em que só existe uma posição contra ou a favor, em que nomes específicos servem ali de palavra gatilho para sentimentos de raiva, de ódio ou de amor, de defesa absolutamente intransigente. E a verdade é que as pessoas muitas vezes não sabem sobre o que estão falando. Quer dizer, se perde o senso de gradação, o senso de proporção. Então a palavra lockdown passou a ser usada para designar desde uma medida restritiva de horário dos bares, que poderão abrir, mas em determinados horários sim, em determinados horários não, ao lockdown total de um país em que as pessoas são multadas se pisarem fora de casa. E essas duas medidas são absolutamente diferentes e precisam ser discutidas por aquilo que são. Então, quando você usa uma mesma palavra para designar 50, 100 coisas diferentes, o debate fica absolutamente histérico. E é por isso que as autoridades, como você falou perfeitamente, Guto, nós jornalistas precisamos descer ao fato específico e analisar aquilo. Há várias discussões a serem feitas a respeito de lockdowns maiores ou menores, etc. Quer dizer, eles durante determinado período servem para baixar o número de casos, o número de mortes, servem para evitar a sobrecarga no sistema de saúde. Depois que ele acaba, o nível de contaminação aumenta. Como é que se reduz para a gente não ficar nesse ioiô? Ou esse ioiô é importante para evitar a sobrecarga no sistema de saúde? Depois é possível haver uma nova carga e a gente, enquanto não imuniza a população inteira, vai precisar ficar indo e voltando porque é incontornável a propagação do vírus. Então, essas questões precisam ser debatidas de uma maneira mais sensata. E é isso que a gente busca aqui. Exatamente, Felipe. Só agora para terminar, para a gente ver como é que cobra-se sensatez, e as redes mostram isso, só segunda e terça, Felipe, só segunda e terça, a busca sobre leitos de UTI, taxa de ocupação e números de casos no Rio de Janeiro aumentou 3%. Ou seja, para a gente entender que a contaminação de percepção do número de casos nacionais tem deixado o carioca, assim, com a pulga atrás da orelha e preocupado. Ainda que ele não vai externar nas redes isso. Ele está preocupado, procurando taxa de ocupação, leito de UTI e número de casos. Um crescimento numa segunda e terça de busca que não é tradicional, né? Porque são datas, em geral, que os números eram tidos, às vezes, como mais baixos, os números que não se discutia. Enfim, segunda e terça não era dia que subia esse tipo de busca, Felipe.
Ocupação de taxa de leite e eficácia de vacina passaram a ser assuntos da mesa de jantar das famílias. Exato. Durante a pandemia, né, Só por Guto? uma razão, e assim será, porque a gente está com a pandemia no nosso rosto. Nosso rosto está coberto por uma máscara. É meio assim, meio emblemático. Por que vocês não esquecem desse assunto? Não dá para esquecer desse assunto, porque estamos vivendo este assunto. Então a gente vai viver esse assunto, vai debater o futebol com a pandemia, as relações familiares com pandemia. É inevitável, gente. É inevitável que a gente entenda que é um assunto que é grave, que a gente ainda tem tempo para sair dele. Resta saber como a gente vai sair, que arranhões vão ficar para essa sociedade pós-Covid, Aga. Guto Graça, toda quarta-feira ou em qualquer edição extraordinária e também com a coluna no nosso site, o bandnewsfmrio.com.br. Guto, até uma próxima. Obrigada. Até a próxima. Beijo para todos vocês. Grande abraço. Valeu.